Muito bem, agora nós vamos apresentar o famoso Teorema dos Senos. Né? Teorema dos Senos. Muito bem. Esse teorema é tão importante quanto o teorema dos cossenos. E cada um tem a sua funcionalidade, tá? Esses teoremas, você deve ficar pensando, mas para que servem, né? Servem para, por exemplo, você calcular a distância entre dois objetos que você não consiga, digamos, numa certa região de uma floresta ou de uma fazenda, que você não consiga acesso direto, tá? Porque normalmente o que a gente faz? Quer medir a distância, digamos, entre esse cara e esse, estica uma corda e mede, certo? Ou, hoje em dia já dá para usar trena laser, né? Certo? Bom, você coloca um aparato aqui, a luz bate, volta, ele mede por interferência de onda lá ou alguma coisa parecida, ele consegue medir essa distância e tal. Bom, agora, se não houver um acesso visual direto, ou que não dê para esticar a corda, os antigos já faziam coisa assim. Coloca aqui um tripé com alguma coisa que você possa apontar para cá, para um ponto de referência já marcado. Aqui, né? Pode ser uma estaca, né? Você aponta também, mede o ângulo, tá? E aí, com o teorema dos cossenos, que a gente já viu, você calcula essa distância. Isso daí, o Império Romano usou direto. Aquele aqueduto, que é uma obra de engenharia fabulosa, ela tem uma inclinação perfeita por quilômetros. Se você erra com uma porcentagem muito baixa aquela inclinação, por exemplo, você tem ou um fluxo muito grande de água ou muito pequeno. Então foi tudo muito acertado para chegar em Roma a água que vinha das fontes deles lá. E o tempo todo para, por exemplo, furar uma montanha ou para acertar a posição, né, do aqueduto, eles usavam esse tipo de engenharia, tá? É sensacional. E até hoje você vê na rua, às vezes você vê passando aí na estrada o pessoal usando o teodolito, não é isso? Medindo as coisas, às vezes não dá para medir diretamente uma distância, ele faz isso daqui, muitas vezes usa a calculadora para fazer as contas, né? Porque esse ângulo aqui, a gente usa no nosso dia a dia aqui de exercício, a gente usa ângulos conhecidos, 60 graus, 45 graus, 30 graus. Na prática, quando você mede, isso aqui pode dar, sei lá, 52,5 graus. Então você precisa ter ou uma tabela com os valores de todos os senos e cossenos e tangentes, num livro, como era feito até a década de 60, mais ou menos, ou usar uma calculadora científica como a gente faz hoje em dia, né? Tá bom? Bom, essa conversa foi para você entender que isso daqui não apareceu do nada, né? Ninguém inventou isso para cair em vestibular, pelo amor de Deus. Bom, Teorema dos Senos. Vamos lá. Teorema dos Senos funciona assim, tá? Ele é conhecido também, é legal a gente falar, como Teorema de Lamy. Ok? Bom, A, B, C, ok? Digamos que você conheça a medida desse ângulo
e a medida desse ângulo aqui, tá? O teorema dos senos nos diz uma coisa fenomenal. Que a razão entre essa medida em metros ou em centímetros, né? Aí depende do problema, mas essa medida em metros de comprimento, dividida pelo seno desse ângulo, é igual a essa medida em metros, esse comprimento B, dividido pelo seno de B. Naturalmente, isso vai acontecer também para cá, né? Então, se você tiver conhecimento desse ângulo aqui, também a razão entre o comprimento deste lado e o seno do ângulo oposto vai sempre dar a mesma conta, o mesmo número, tá? Mesmo resultado. Ok. Isso quer dizer que, se eu conhecer uma distância e quiser a outra, se eu conhecendo esses ângulos, eu consigo fazer isso daqui e determinar a distância que falta. Ok? Então, outra estratégia para os engenheiros, para os agrônomos usarem aí. Tá bom? Astronomia, a trigonometria, ela nasce na história da humanidade em duas situações, principalmente. No campo, na hora de medir certas distâncias, mas principalmente na astronomia, na tentativa do homem compreender as posições dos astros, né? Então tá bom. Vamos lá. Eu quero então provar para você que essa relação, esse teorema é verdadeiro. Então, demonstração. Eita, nós. Eu gosto disso, tá? Para isso, nós vamos utilizar a circunferência circunscrita ao triângulo, ok? Triângulo qualquer. Não sei se dá para enxergar essa circunferência. Acho que dá, né? Tá. Então, eu quero que você imagine que nós tenhamos aqui um triângulo qualquer, tá? Eu só desenhei a circunferência antes do triângulo por uma questão de praticidade. Joia. Muito bem. Então, A, B, C, tá certo? E o raio dessa circunferência, eu vou dizer que ele mede rão, tá bom? Vou fazer o seguinte. Vou utilizar uma estratégia aqui com ângulos na circunferência, tá? Então, para isso eu vou traçar aqui um diâmetro, joia? Tracei um diâmetro e vou fechar um triângulo aqui, ok? Então, a princípio, eu vou chamar esse ponto de ponto D. Note que o arco que começa aqui em C, passa por A e chega aqui na ponta do diâmetro, na outra ponta, é um arco de 180 graus. Este ângulo aqui é um ângulo inscrito, ó, que está enxergando 180 graus. Portanto, ele vale quanto? 90, metade, tá? Pois bem. Note que este ângulo inscrito
enxerga esse arco aqui, ok? Digamos que aqui mede, deixa eu ver, mede alfa, certo? Então, esse arco mede 2 alfa, e a gente percebe que este ângulo aqui é um ângulo inscrito, que enxerga o arco 2 alfa, por isso ele vale a metade, né? Ângulo inscrito e ângulo central, né? Lembra? Arco. Muito bem, o que a gente percebe aqui? Que este ângulo e este são congruentes. Não é curioso? Tá bom. Ao invés de deixar alfa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de A chapéu. Então, aqui é A chapéu, vai ficar melhor, tá? Então, se aqui mede A, aqui mede A também. E aqui é o dobro de A. Pois bem. Agora, muito simples a demonstração, hein? Ó. Tá vendo esse diâmetro que a gente traçou aqui, certo ou não? Ó. Este diâmetro aqui, tá? Vale 2R. Este segmento aqui, este segmento é o lado Azinho, certo? Então veja que para esse ângulo A, neste triângulo retângulo aqui, podemos dizer que o seno de A é, quem é o cateto oposto? Azinho. E a hipotenusa 2R. Note que, vamos trocar de lugar aqui, ó, 2R é A sobre o seno de A. Ou seja, se eu fizer essa mesma estratégia mais 2 vezes para B e para C, nós vamos descobrir que o diâmetro é A sobre 2A, aliás, o diâmetro é A sobre seno de Azão, que vai ser também igual a B sobre o seno de Bzão. Basta fazer só mais outra vez isso aí. E numa terceira vez, também encontraremos essa relação aqui. Então, está demonstrado o teorema, tá? Está demonstrado o teorema. É isso. CQD. Tá joia? É isso. Não perca, tem lista de exercícios para você trabalhar, tá? Olhe para as aulas ao vivo e para os exemplos de exercícios resolvidos em vídeo também, que tem na nossa plataforma, tá? Para você pegar o jeitão da coisa, a aplicação. Ok? Valeu e até a próxima!